Armas são adquiridas a partir de reações, como decaimento nuclear, fissão nuclear e fusão nuclear. Hoje, uma parcela significativa da eletricidade da energia nuclear é produzida pela fissão nuclear de plutônio e urânio em usinas nucleares. Cerca de 10% da eletricidade mundial é devida a reatores nucleares, e 20% da eletricidade dos Estados Unidos vem de energia nuclear potência. A energia nuclear das usinas é a fonte de energia mais limpa. Não só fornece eletricidade, mas também permite a exploração espacial através de radioisótopos de sistemas de energia. Radioisótopos ajudam a detectar tumores, tratar câncer e imagens de câmera. Eles também auxiliam nas investigações criminais, pois um radioisótopo pode identificar vestígios de vidros pintados, chumbo de fita de pólvora e venenos. Além disso, os radioisótopos também afetam a agricultura. Ao controlar os insetos que danificam as plantações, a energia nuclear oferece muitas vantagens. É uma das fontes de energia mais baixas em carbono e tem uma das menores pegadas de carbono, produz uma enorme quantidade de eletricidade com emissões de carbono minuciosas. Apesar de construir usinas nucleares, é cara a geração de eletricidade a partir da energia nuclear. Plantas é altamente confiável e econômico, minimiza as emissões de gases de efeito estufa. Ao mesmo tempo em que fornece uma solução para a crescente crise energética e as mudanças climáticas. Um reator nuclear inicia e controla as reações em cadeia nuclear de fusão e fissão. Eles são usados em usinas nucleares, principalmente para a produção de eletricidade, propulsão nuclear marinha. O primeiro reator nuclear do mundo foi construído em 1942 pelo ganhador do Prêmio Nobel, Enrico Fermi, e pelo futebol de campo empilhado da Universidade de Chicago. Está de hoje cerca de 440 usinas nucleares, funcionando em todo o mundo, mais 55 em construção. No entanto, o mais antigo reator nuclear remonta até onde se pode imaginar surpreendentemente. O primeiro reator nuclear tem 2 bilhões de anos. Então, enquanto não havia tal coisa como humano, ciência humana ou tecnologia para bilhões de anos atrás. Como esse reator nuclear surgiu neste vídeo? Nós vamos falar sobre a descoberta. Eles reator nuclear de 2 bilhões de anos. As mudanças tudo na década de 1950, quando os reatores nucleares comerciais foram inicialmente criados e crescendo em popularidade cientistas. Propostos pela primeira vez, os reatores nucleares naturais podem ter operado na velha Terra. Em uma pesquisa de 1956, Paul Kuroda previu as circunstâncias sob as quais a fissão nuclear, espontaneamente, ocorre em continuar. 16 anos depois, sua previsão se mostrou correta no que hoje é conhecido como África Ocidental do Gabão. 17 reatores de fissão nuclear de ocorrência natural estavam em operação há 2 bilhões de anos. Muito antes da humanidade criar as primeiras instalações comerciais de energia nuclear na década de 1950. Esses reatores nucleares orgânicos geraram apenas uma pequena quantidade de energia em 1972. Alguns cientistas franceses estavam explorando a mina de Oclou lá. Antiga colônia Gabão-África. Eles pegaram algumas amostras de minério de urânio e fugiram. Alguns testes, geralmente urânio compreende 3 isótopos de urânio, 238 urânio a 234 e urânio 235. Os isótopos são 2 ou mais tipos do mesmo elemento, mas com nêutrons variados nos núcleos. O urânio 238 é o tipo mais abundante enquanto o urânio 234 é o mais raro. Por outro lado, o urânio 235 pode sustentar reações nucleares em cadeia. Cientistas de interesse mais de minério de urânio, normalmente é composto de nem 1,7% de urânio 235. No entanto, esses cientistas franceses descobriram que seu urânio consistia em nem 1,7%. Um urânio de 7% às 2 horas e 35 minutos, o que parecia ser uma pequena diferença de apenas nem 3%, na verdade tinha um significado imenso para os cientistas franceses. Tinham descoberto algo bastante estranho. Ao realizar uma metodologia isotópica regular em urânio, minério do Gabão, as autoridades nucleares francesas descobriram que essa lacuna era altamente relativo a isso. Criou uma situação alarmante porque o urânio pode ser usado para produzir bombas de armas nucleares. Além disso, é encontrado apenas em pequenas quantidades na crosta terrestre, na Lua e até mesmo em meteoritos, o que os fez pensar em torno de 200 quilos de urânio, 235, desaparecidos. Não tinha sido roubado nem tinha saído, mas o ponto de ignorar que faltava. Não
nenhum urânio a 3% havia sofrido reação nuclear, fissão e divisão em outro uma ponta. Este urânio anômalo do Gabão deu provas de alguma coisa. Extraordinário, o primeiro reator nuclear natural já descoberto. Graças aos funcionários e cientistas nucleares que eventualmente. Lembre-se dos antigos papéis do Corrodeiro e outros perceberam que parte do urânio 235 foi usado em um reator nuclear natural há 2 bilhões de anos. Portanto, o minério de urânio foi esgotado em urânio 235 indefinidamente confuso. O cientista como a primeira usina nuclear só surgiu na década de 1950 e produziu apenas uma pequena quantidade de eletricidade em contraste sem supervisão. A mina na África, criada a eras de energia nuclear, as minas de urânio de Oklo, acabou rendendo a descoberta de 16 reatores nucleares naturais a cerca de 30 quilômetros a sudeste de Aklo. O suprimento total de urânio é necessário para que uma reação nuclear ocorra. Outros requerimentos incluam uma infinidade de nêutrons. A substância reguladora como a água, vários cientistas teorizam essa intrigante descoberta de várias maneiras. Uma teoria popular é que, embora não haja 0,2% de urânio parece ser uma pequena quantidade. Foi o suficiente para a reação de fissão nuclear. O urânio 235 natural decai em tório e libera um nêutron, cumprindo o segundo requisito de nêutrons. Este novo tron reage com outro urânio 235 e a reação de fissão começa a pescar pode ser resumida como quebrar átomos em pequenos, liberando energia junto com alguns nêutrons. Quando o nêutron se combina com o urânio 235, um antigo urânio 236, que é instável e seu isótopo é tão estável que se divide e cria muitos átomos menores e estáveis. E alguns nêutrons, os nêutrons resultantes combinados com outros átomos, e a reação em cadeia continua, houve um fluxo natural. O abastecimento de águas subterrâneas é a terceira condição de regulação de substâncias como SMS split. Eles liberam nêutrons em energia, a água provavelmente desacelera os nêutrons e a energia aqueceria a água. Depois de algum tempo, a água estaria tão aquecida que começaria a ferver. Eventualmente, água suficiente teria fervido até lá, se não houvesse nenhuma desaceleração, os nêutrons e nêutrons seriam lançados no solo sem reagir com nada. E a reação pararia. O fluxo natural de água subterrânea veria então o pino até que houvesse o suficiente água gigante para recomeçar todo o processo. Este ciclo provavelmente continuou por centenas de milhares de anos depois de algum tempo o cara do urânio 235 usado lá não foi suficiente para manter as reações em andamento, o reator acabou desacelerando até parar, deixando apenas alguns vestígios de que ele já existiu, incluindo o enigma dos desaparecidos. Os reatores de urânio do Gabão tinham uma potência média de aproximadamente 100 kW ou 1000 lâmpadas, pressão comparativamente comercial. As usinas nucleares de reator produzem 1000 MW ou equivalente a 10 milhões de lâmpadas. Os reatores nucleares do Gabão são dignos de nota, apesar de produzirem apenas pequenas quantidades de energia, uma vez que começaram a funcionar espontaneamente há cerca de 2 bilhões de anos. E mantenha isso, operação por até 1 milhão de anos. Além disso, a reação do Gabão é a capacidade de armazenar com segurança vários subprodutos radioativos da fissão nuclear há 2 bilhões de anos. Seu armazenamento geológico de longo prazo de resíduos nucleares é possível. Vários locais adicionais na Terra têm reatores nucleares naturais operando. Talvez existam outros reatores nucleares de ocorrência natural que ainda não descobrimos, ou talvez os restos radioativos de tais reatores tenham sido corroídos, oxidados e resolvidos. No entanto, como nossos especialistas, os reatores nucleares naturais do Gabão ainda são únicos e certamente mais substituíveis são os espécimes mais valiosos da Lua e de Marte. Os reatores do Gabão foram estáveis e foram preservados por 2 bilhões de anos. Como resultado, a pesquisa científica sobre esses raros reatores naturais oferece insights significativos sobre o gerenciamento de resíduos nucleares de energia nuclear antropogênica. Parece que a Mãe Natureza é capaz de operar um reator nuclear. Atualmente, não há outros reatores nucleares de ocorrência natural conhecidos, tornando as absides de pesca no Gabão únicas, as 16 que ocorrem naturalmente em reatores nucleares. Claire se importaria totalmente com o urite deles. Minério de urânio, o que é lamentável para a pesquisa. Apenas um pequeno número de amostras de urânio com frequência e com notas de campo digitalizadas estão disponíveis para os cientistas usarem na investigação desses reatores nucleares excepcionais.
O último compartimento de bombas do reator nuclear de ocorrência natural estava em perigo de ser minerado no final dos anos 1990. A mineração do saco em seu urânio. Isso foi questionado em uma carta de 1997 à revista Nature, pelos cientistas do elefante François Gautier. Digamos que eles escreveram o último reator de fissão natural conhecido na Terra que provavelmente será extraído disso. Sim, porque esses reatores naturais são únicos. Pelo menos um deve ser preservado para programas de pesquisa presentes e futuros. Todos os reatores, exceto um localizado no mais importante, depósito de urânio dos amigos do Gabão, FUB, senador ou clube. Este depósito será completamente extraído em breve em 1998. Para trabalhos futuros nesses reatores terão que contar com amostras coletadas anteriormente, muitos dos quais estão mal documentados e fora do seu contexto geológico. O trabalho ainda é possível. No entanto, em um ator, localizado no Plus, propomos preservar este depósito único cientificamente importante para pesquisas presentes e futuras. Este depósito não é menos único e certamente mais insubstituível do que os espécimes mais valiosos da Lua e Marte. Desde a descoberta dos reatores nucleares naturais Cabo em 1972, os cientistas ficaram perplexos. Por que esses reatores, que parecem ter se desenvolvido apenas no Gabão há 2 bilhões de anos, não surgiram em nenhum outro lugar da Terra? Os reatores do Gabão ainda são um mistério para os cientistas nos últimos 40 anos. Eles reúnem informações sobre como esses reatores nucleares funcionavam para serem registrados no geológico. Record. Você pode estar se perguntando por que com o urânio 235 esgotado para menos de 4% se os reatores nucleares naturais de urânio só surgiram e os depósitos de urânio para bilhões de anos atrás. Se a quantidade de urânio 235 tivesse sido maior no início da história da Terra, os reatores de fissão não foram ainda mais prováveis de emergir e manter. Atrás de urânio 235, isótopo abundante é apenas um dos 4 pré-requisitos para o surgimento de um reator nuclear natural. A concentração de urânio é outro pré-requisito crucial. Foi determinado que não havia concentrações significativas de urânio na Terra antes de 2 bilhões de anos atrás. É fácil entender por que o oxigênio, apenas pequenas quantidades de urânio são encontradas na maioria das partes da rocha da Terra, por milhão ou partes por bilhão. A circulação hidrotermal é tipicamente usada para concentrar urânio, pegando o elemento e focando-o em um novo depósito hidrotermal. O urânio deve ser solúvel para esta circulação hidrotermal para engrossá-lo e ser apanhado na água. Embora a solubilidade do urânio possa ser um pouco desafiadora, o urânio tende a criar compostos muito estáveis que são difíceis de dissolver em sua forma reduzida. No entanto, o urânio forma facilmente complexos solúveis em sua forma oxidada. O 6 Plus, a atmosfera primitiva da Terra continha muito pouco oxigênio.